Você já parou pra pensar que talvez o maior obstáculo da tua carreira seja você mesmo? Não é a empresa, não é seu chefe, não é o mercado. Eu conheço muitas pessoas brilhantes nas mais diversas posições, desde estagiário, líder até C-level, com uma característica em comum. Eles conhecem o negócio de trás pra frente, trabalham mais que todo mundo e ainda assim parece que eles não conseguem progredir, obter respeito e admiração das pessoas. E sabe por quê? Porque existem hábitos pequenos, hábitos que você nem percebe que tem e que podem estar corroendo a sua autoridade pouco a pouco. E a minha missão hoje é te mostrar 5 desses hábitos e o mais importante, como que você vira esse jogo? Antes de eu começar, eu quero deixar algumas coisas pacificadas entre nós aqui. Primeiro, isso aqui não é uma lista de dicas genéricas. Cada um desses hábitos que eu vou te mostrar tem um impacto direto em como as pessoas te enxergam, em como seus pares, seus colegas, seu time, as pessoas acima de você, como que elas decidem se você tá pronto ou não para um próximo nível. Existe um estudo da Zenger Folkman que foi feito com mais de 80 mil líderes e mostrou que a percepção de presença e credibilidade vale mais do que a qualificação técnica quando a gente tá falando de avanço de carreira. E o que isso quer dizer? Que você pode ser o mais competente da sala e ainda assim você pode ser o menos influente. E antes de eu te entregar o ouro, você, por favor, prepare seu dedinho e me entregue o seu like. Se você tá aqui, indica que esse conteúdo é relevante pra você e ele pode ser relevante pra outras pessoas também. Por isso é tão importante que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe. Assim a plataforma entende que esse material pode ajudar ainda mais pessoas. Agora sim, vamos lá. O primeiro hábito que eu trago é aquele querido, aquela querida que pede desculpa pra absolutamente tudo. Você conhece uma pessoa assim? Será que essa pessoa é você? Eu tive um gestor e tudo ele começava com desculpa. Ai, desculpa, Bah, mas eu discordo de você. Desculpa, mas eu posso falar uma coisa? A gente fez um acordo e nesse acordo ele tinha que parar de pedir desculpa e toda vez que ele pedia desculpa a gente pegava no pé dele. E você vê que é um modo de falar que parece humildade, parece que você tá sendo respeitoso com as pessoas, mas a percepção que as pessoas têm de ti quando você faz isso é a seguinte: desculpa, eu vou falar uma coisa aqui, mas nem eu acredito no que eu tô falando e eu tenho medo de que você possa discordar ou se machucar ou achar que eu tô te interrompendo ou sendo rude, então eu já tô me diminuindo pra caber aqui. É basicamente isso. As pessoas percebem, talvez elas não consigam dar um nome ou explicar como eu fiz agora exatamente como elas se sentem quando alguém se comunica pedindo desculpas, mas não tenha dúvidas de que isso reflete na forma como essas pessoas interagem com você, te enxergam, confiam e te respeitam. E afinal de contas, por que você faz isso? Pode ser um vício de linguagem, porque você viveu com pessoas que sempre se comunicaram dessa forma, ou porque em algum momento da sua trajetória, suavizar as suas opiniões funcionou. Talvez na sua família, no início da sua carreira, e aí o seu cérebro muito esperto, ele guardou isso como um comportamento seguro. E isso podia até te proteger de alguma coisa na infância, na adolescência, mas na sua vida adulta, em especial na sua carreira, isso mais te prejudica do que te protege. Quando um profissional começa a ideia se desculpando, as pessoas ao redor aprendem uma coisa: as opiniões dessa pessoa são negociáveis. E é claro que isso enfraquece a sua capacidade de criar direção e alinhamento com as pessoas. Aqui vão algumas trocas que você pode fazer. Você vai eliminar frases como: desculpa, mas talvez. Eu posso estar errado, mas não sei se faz sentido. Ou eu acho que. E você vai começar a usar frases como: aqui tá a minha visão sobre isso. A minha recomendação é essa daqui. O que eu proponho é o seguinte. E eu acredito que. Você consegue ver a diferença? Não é uma questão de arrogância, é segurança, é você ocupar um espaço que é seu sem pedir permissão por estar existindo naquela conversa. Estamos combinados? Então bora para o nosso segundo hábito. O primeiro, você viu que ele te enfraquece assim que você abre a boca. Já esse aqui, ele vai te enfraquecer quando você termina a frase. É quando você diz alguma coisa importante e aí você diminui isso no final. Por exemplo, nós precisamos melhorar nossa eficiência operacional, pelo menos eu acho, mas é
assim, ó, eu não sei. Pode ser que eu esteja viajando, é só uma opinião que eu tenho. Te soa familiar? Muitas vezes a gente usa isso pra se proteger de uma crítica que possa vir depois. Como eu sei que podem não concordar, rir ou jogar minha opinião no lixo, eu mesmo já vou lá e faço isso, falo que eu tô chapado das ideias. Se eu não afirmo nada, ninguém pode discordar de mim, então o risco é zero. O problema é que você executar um trabalho de destaque, especialmente de liderança sem risco, não existe. Inclusive, eu vou te trazer uma informação. Você sabia que clareza na comunicação é o fator número 1 de engajamento de times? Não é salário, não é benefício, é clareza de comunicação. Portanto, a partir de hoje, o que você vai fazer? Você vai dar o seu parecer, vai dar a sua opinião, por mais louca que pareça, e você vai aguardar, vai ficar quietinho, sustentando aquele silêncio. Você não vai tentar preencher o vazio com alguma frase do tipo, ai, mas é só minha opinião, ai, mas vocês que sabem. Muitas vezes você tá dando uma ideia incrível e você mesmo acaba induzindo as outras pessoas a descredibilizar essa ideia só pela forma que você fala quando você coloca essa ideia. E quando você estiver errado, porque você vai estar errado às vezes, também não tem problema nenhum você mudar de posição, de opinião, de ideia, com base em fatos e argumentos que as pessoas vão trazer para contrapor a tua ideia. Tá tudo bem você mudar, contanto que não seja por mera pressão social. E é isso que vai te fazer um líder inteligente e te diferenciar dos líderes comuns. Agora nós vamos seguir para o hábito número 3, que talvez você nunca tenha nem reparado nele simplesmente porque ele é bem silencioso, bem quietinho. Ele mora só na sua cabeça. Eu vou narrar uma cena e você vê se você consegue se identificar. Você entra numa reunião, você ouve tudo, processa, você tem ótimas ideias rodando na tua cabeça em relação a isso, e quando chega a hora de contribuir, você fica quieto. Você trava por N razões. Aí um colega seu fala exatamente o que você estava pensando com menos profundidade e ele leva o crédito da ideia. E aí você fica se mordendo, que no final das contas você também pensou aquilo e muitas vezes você poderia ter apresentado de uma maneira muito melhor do que a outra pessoa, mas você ficou quieto. E afinal de contas, por que você ficou quieto? Eu vou trazer 2 motivos principais. O primeiro, você passou anos sendo uma pessoa que executa, entrega, e aí essa coisa de você falar em reuniões com pessoas diferentes, de níveis hierárquicos diferentes, ainda é um território novo e super desconfortável e você pode ter medo de falar abobrinha, então você prefere ficar quieto. O segundo cenário, esse é o que mais me preocupa, é quando você pode estar esperando o momento perfeito, você está esperando alguém te convidar para dar sua opinião, alguém olhar para você, o alecrim dourado, e falar assim, ó, fulano, a gente tá louco de curiosidade para escutar a sua opinião e as suas ideias. E a questão, meu querido, minha querida, é que na maioria das vezes esse convite ele não vai acontecer, a não ser que você seja a única pessoa nessa sala. E quando você fica em silêncio repetidamente, a percepção que as pessoas têm sobre você é: será que essa pessoa é a pessoa que a gente precisa? Será que essa pessoa tá pronta realmente para contribuir num próximo passo? Eu sei que pode parecer injusto, porque na sua cabeça tudo tá fervilhando, mas é assim que a banda toca. Você se identificou? Maravilha! Aí você pode se perguntar, como que eu posso entrar numa conversa sem parecer rude, então? Você pode esperar aquelas micropausas, sabe quando alguém termina um raciocínio e tem aquela brecha? Você pode entrar ali. Se não tiver essa pausa, você também pode criar uma pausa com linguagem corporal. Você pode se inclinar em direção da pessoa, você pode fazer contato visual com quem tá falando, você pode levantar a mão, eu faço muito isso, eu levanto a mãozinha. Tipo, eu posso falar. Em reuniões online, principalmente, tem lá o bonequinho, a mão pra você levantar. Você pode fazer isso. E você pode, principalmente, na sua fala, usar uma ponte de entrada. E aí você vai começar mais ou menos assim. Construindo em cima do que o fulano trouxe, eu também quero adicionar um ponto que a gente ainda não discutiu. E aí você fala. Essa ponte de entrada é muito importante porque você reconhece aquilo que foi dito antes de você inserir o seu ponto. E assim não parece aquela interrupção abrupta, ou que você tá querendo se impor ou sobrepor a sua opinião, e sim uma contribuição de verdade, afinal de contas você demonstrou escuta ativa. Estamos entendidos? Então agora a gente vai pro penúltimo e quarto, que é uma crença, na verdade. E essa é a crença de que o meu trabalho fala por si mesmo. Rapaziada, eu arrisco dizer que essa é a crença que mais destrói profissionais competentes do que qualquer outra crença. Você entrega de maneira consistente, você vai além, você resolve problema, você resolve bucha que ninguém sabe que nem existe a bucha, e aí você assume que as pessoas acima de você estão vendo essas coisas.
Pois eu lhes digo que depois de eu estar na cadeira de diretoria com 8 gestores sob a minha responsabilidade, as pessoas não estão vendo. O seu gestor, ele tá preocupado com os BO dele, gerenciando um monte de incêndio que você também nunca vai saber. Quem é executivo, quem tá lá em cima ainda, tá vendo o resultado e não tá vendo o processo. Você pode ter impedido uma guerra, mas se ninguém na empresa souber que vocês estavam em risco de guerra, não serve pra nada. E se você é líder, você também tem a responsabilidade de comunicar o impacto da tua equipe no negócio. Se você não faz isso, é você e o seu time inteiro que ficam invisíveis. Aí você previne crises que nunca vão acontecer, resolve um monte de treta antes delas virarem problemas, e isso é maravilhoso, é resultado do seu trabalho. Mas se ninguém vê, isso não existe na percepção de quem tá decidindo promoção, orçamento. Não vem na memória das pessoas quando a gente tá tentando lembrar daquela pessoa que se destaca, sabe? Quando a gente fica pensando, quem podia ser pra tal situação, projeto, posição? Se você não mostra isso, as pessoas não lembram. E para resolver essa situação, você não precisa se autopromover e sair andando aí com a plaquinha, com tudo que você anda fazendo durante o seu dia. Você precisa, na verdade, dar contexto para as suas atividades. Eu, particularmente, gosto muito de manter relatórios semanais para gestão acima, ou mesmo para você compartilhar com o seu grupo de trabalho, seus pares, dependendo aí do seu contexto, você adapta isso. Você pode fazer uma espécie de um pequeno relatório contando o que o time entregou durante o mês ou a semana, quais foram as crises que vocês preveniram, quais foram os destaques da semana ou do mês e qual que é o impacto que isso tudo tem no negócio. Uma coisa simples, tá? Um e-mail direto, sem firula, sem exagero, só para ir mantendo como se fosse um rastreamento do teu trabalho e do impacto dele. Esse tipo de comunicação é uma responsabilidade, especialmente de quem ocupa uma posição de liderança, e não é vaidade, tá? Caso você esteja pensando nisso. Então a minha sugestão é para você criar um ritual. Pode ser uma vez por semana, de preferência em tópicos, né? Você vai comunicar para quem precisa saber o que foi entregue e o que isso gerou. E aí você faz isso de uma maneira que você gera visibilidade de forma estratégica. Foi? Maravilha! E agora, por fim, o quinto hábito, que é o feedback que não serve pra nada. É aquele feedback vago. A pessoa fala assim, ó: você precisa ser mais proativo, falta um pouco mais de presença. Você precisa melhorar sua comunicação. Gente, honestamente, você acha assim, realmente que esse tipo de feedback ajuda alguém a mudar alguma coisa? Não ajuda, não ajuda. Esses dias eu atendi uma gestora em mentoria individual e o diretor dela deu um feedback que era assim, ó: você é muito coração. Aí eu perguntei, o que isso quer dizer? Aí ela falou, não sei. Eu falei, você não perguntou? Ela falou, não. É o tal do feedback que não serve pra nada. E aí eu fiquei pensando, o que ele quer dizer? Será que ele quer dizer que ela mais fala que escuta? Que ela não se posiciona em conversa? Que ela defende demais as pessoas quando alguma coisa ruim, difícil acontece? Que ela toma decisões sentimentais ao invés de racionais? Eu não sei. E se for alguma dessas coisas, eu ainda preciso saber quando que ela faz ou que ela fez isso, em que momento, quais são exemplos palpáveis. Ninguém consegue mudar uma coisa que não consegue identificar. E a questão é que você dar um feedback específico exige tempo e energia para você pensar e evidenciar aquilo para a pessoa. É muito mais fácil eu chegar e dizer para você que você precisa ser mais estratégico do que eu sentar e te explicar exatamente o que isso quer dizer e em que contexto. Essa frase por si só não diz nada, e pior, se disser, ela pode dizer uma coisa para mim e uma coisa para você diferente. Então, se você não é específico comigo, você vai abrir margem para que eu tenha a minha própria interpretação. Aí depois, tá lá o líder reclamando que o fulano não reage ao feedback. Sério? Que feedback? Tem um estudo da Gallup e ele diz que 80% dos colaboradores que pedem demissão citam falta de desenvolvimento como fator profissional. E na raiz do desenvolvimento de pessoas, de qualquer profissional, tá quem? Feedback. Só que feedback vago não desenvolve ninguém, só frustra as pessoas e faz você, como gestor, perder tempo e no final das contas se frustrar também. No Vértice, inclusive, que é o meu programa de mentoria de líderes, a gente segue um padrão de feedback que é o seguinte: situação, comportamento e impacto. Você nunca mais vai falar: você precisa melhorar a sua comunicação. Não, acabou essa palhaçada. Agora você vai fazer o seguinte: na reunião de quarta-feira, situação,
Quando você apresentou os números sem contexto, comportamento, a diretoria ficou sem entender a relevância dessa iniciativa, impacto. O que eu quero ver de diferente na próxima apresentação é pipipipopopó. Isso é um feedback específico, acionável e respeitoso, percebe? A sua capacidade de dar bons feedbacks vai definir diretamente o quão rápido o teu time consegue crescer. Ser gestor dá trabalho sim, e é o seu trabalho desenvolver pessoas. Estamos claros? E antes de eu fechar, eu vou deixar aqui alguns outros hábitos que vale a pena tu monitorar. Concordar com tudo em reunião, sabe? Quando você fica só acenando a cabeça, parece que você não tem pensamento crítico, tá? Não é legal. Falar rápido demais, parece que você tá ansioso e não que você está presente, fazendo pausas e realmente fazendo escutativa naquele momento. Afinal de contas, a gente fala e a gente escuta, então a gente falar mais pausadamente também dá esse ar para a pessoa que depois vai falar e nós vamos ouvi-la. Evitar ocupar espaço físico, sabe o que é isso? É quando tu fica com a postura fechada, braço cruzado, voz baixinha. A presença a gente também comunica através da nossa linguagem corporal. Outra coisa, ficar usando talvez quando a decisão é tua. Então, talvez seria interessante. A gente poderia talvez pensar em, meu querido, se a decisão é sua, talvez é nada, tá bom? Outra coisa, esperar permissão pra liderar. Se você tá esperando alguém chegar, te dar a bênção e dizer que você tá pronto, provavelmente você vai esperar pra sempre. Então, assume o teu lugar. E veja bem, nenhum desses hábitos faz de você uma pessoa ruim. Na verdade, a maioria deles nasceu de coisas boas ou coisas travestidas de boas. A humildade, cuidado com o time, não querer conflito, não querer desagradar. A boa notícia é que o hábito que tu consegue enxergar, tu consegue mudar. E essas pequenas mudanças de linguagem, de presença e de comunicação, se você praticá-las com consistência, elas vão transformar a sua reputação mais rápido do que qualquer promoção faria. Sabe por quê? Porque qualquer pessoa pode ter um cargo, pode ter um crachá, mas ter um cargo e ter um crachá não garante que você tenha postura, respeito e admiração das pessoas. Então começa hoje. Se observa, escolhe um desses hábitos e vai mudando de maneira consciente, aos poucos. Quando você menos esperar, você nem vai lembrar que um dia na vida você agia dessa outra forma. E o mais legal de tudo, se você é líder e se percebe, faz as mudanças, você também consegue apontar isso nos outros e ajudar as outras pessoas a crescerem, a amadurecerem. E aí sim você está exercendo a liderança de verdade. Você está impactando a vida das outras pessoas e deixando um legado por onde você passa. Se esse conteúdo fez sentido pra você, eu quero saber qual dos 5 hábitos que você mais se identificou, e aí você vai escrever aqui nos comentários que eu leio tudo. E se você quer continuar essa conversa sobre comunicação, liderança, fica ligado no nosso Hub. O Hub é a comunidade no WhatsApp e por lá você fica por dentro de todas as aulas, lives, episódios, eventos, produtos, lançamentos, tudo que a gente fizer. O link tá aqui na descrição desse vídeo e eu espero te ver lá. Até a próxima!